Essa aula é direcionada aos alunos do 7º ano. Bom, atualmente podemos copiar músicas em questão de minutos por meio de diversos recursos tecnológicos que dispomos. Mas nem sempre foi assim, não é verdade? Vamos conhecer então os 3 sistemas principais de gravação de sons que surgiram no decorrer da história. Tá? São eles os mecânicos, os de base magnética e os ópticos. Vamos ver agora como cada um deles funcionava. Primeiro, os de sistemas mecânicos. Tinham como base o método do fonógrafo, conforme a figura 1 retratada. Esse aparelho, batizado de fonógrafo, funcionava da seguinte forma. As ondas sonoras atingiam uma peça chamada diafragma, que consistia numa fina chapa de metal, fazendo com que ele vibrasse, e essas vibrações eram passadas para uma espécie de agulha, que pressionava uma folha de estanho fixada em um cilindro que rodava. Assim, o cilindro rodava e a agulha fazia riscos na folha de estanho. E esses riscos, eles eram feitos com mais ou menos profundidade, de acordo com a intensidade, ou seja, a força dos sons. Prosseguindo aqui, nós vamos ver que o primeiro dispositivo de gravação e reprodução sonora mecânica foi o fonógrafo de cilindro, inventado pelo estadunidense Thomas Edison, no ano de 1877. E no ano seguinte ele foi patenteado, no ano de 1878. Essa figura 2 aqui, ela mostra um fonógrafo de cilindro retratado num selo dos Correios dos Estados Unidos, comemorativo dos 100 anos da gravação sonora. E os de base magnética, né? Os métodos de gravação de base magnética são as gravações feitas em fita. Esse método, que hoje praticamente deixou de ser usado, ocorre da seguinte forma. A fita magnética, conhecida como fita cassete, é uma fita plástica que tem partículas de óxido, de ferro, de cromo ou metal puro aglutinadas. Quando a fita passa pelo cabeçote de gravação, um processo de magnetização ordena as partículas na fita, gravando assim a informação do som, certo? E o terceiro e último método de gravação de sons é o método óptico, que é o de disco compacto digital, o compact disc ou CD. E como ocorre esse processo de gravação? Bom, as ondas sonoras, elas são transformadas por um microfone em impulsos elétricos que são amplificados e eles ativam um dispositivo que modifica a intensidade de um raio de luz. O CD Compact Disc é um disco de plástico recoberto por uma finíssima camada metálica. Olha aqui. Então, no processo de gravação, um raio laser queima partículas na chapa metálica do disco e essas partículas queimadas formam uma sequência que pode ser lida por aparelhos de CD. Aí, nesses aparelhos, um laser com espelhos e lentes faz a leitura do disco, certo? É isso aí. Bons estudos e aguardem o exercício de revisão, ok? Tchau, tchau.